Bom, como eu disse repetidas vezes ao comentar aqui a primeira parte de Fausto, o Goethe neste livro aqui se aproximou, ainda que involuntariamente, digamos, de vários pressupostos estéticos e temáticos que depois seriam associados ali ao romantismo. Já quando nós pensamos aqui nessa segunda parte, cuja leitura nós começamos a fazer, pelo menos eu comecei a fazer em julho, ainda que os vídeos desse projeto tenham ficado em pausa por conta de uma falta de tempo que eu tive nesses últimos tempos, mas enfim, nessa segunda parte, então, o Goethe acaba construindo um texto que estabelece um franco diálogo com uma estética que é mais próxima do classicismo, o que fica claro quando nós pensamos na presença constante de elementos aqui nessa segunda parte, ligados ao paganismo, ao renascimento, ao chamado grecismo, ou seja, um diálogo muito constante com a filosofia e a mitologia gregas, por exemplo. E quando nós pensamos aqui na expressão de elementos ligados de maneira muito direta a uma beleza sublimada, sobretudo quando nós pensamos na figura da Helena de Troia aqui. Pois bem, todos esses elementos acabam, de uma maneira ou de outra, recuperando uma ideia de harmonia entre o humano e a natureza. E essa harmonia seria conseguida, sobretudo, pensando ali nesses pressupostos do classicismo de Weimar, que é o grupo ao qual o Goethe se aproxima aqui com esse seu livro. Essa harmonia, então, só seria conseguida por meio, ou sobretudo seria conseguida por meio da arte. Daí a presença de todos esses elementos aqui nessa segunda parte do Fausto, que aproximam esse segundo momento de toda uma ideologia que era ligada então ao já citado classicismo de Weimar. Veja bem, diante de tudo isso, eu tenho, antes de continuar aqui o vídeo, é preciso que eu diga o seguinte. Primeiro, você percebe que eu mudei um pouquinho de lugar, mas é porque aqui eu consigo colocar, enfim, uma iluminação mais direta, porque estamos, graças ao bom Deus, com o tempo nublado. E como aí eu dependo de uma iluminação natural, se eu ficasse ali no meu cantinho de sempre, o vídeo ia ficar mais escuro, mas eu espero que ninguém morra por causa do reflexo nos meus óculos, enfim. Outra coisa, eu estou aqui com as minhas anotações porque você percebe que, como eu falei para vocês, nós tivemos um atraso no projeto, então várias das coisas que eu pensei sobre este livro lá em julho, provavelmente já não estão aqui tão vivas na minha mente, né? Então eu acabei trazendo aqui, como só ia acontecer, as minhas anotações, porque daí a gente vai conversando de maneira um pouco mais interessante, certo? Outra coisa que é preciso que eu diga desde já é o seguinte: como o classicismo de Weimar tinha base, sobretudo na filosofia, sobretudo, mas não apenas na filosofia do Kant, eu vou ter que entrar aqui em um terreno pouco seguro e pouco confortável para mim, porque, como vocês sabem, eu não sou estudante de filosofia, ainda que goste de uma coisa ou outra deste campo. Isso significa que eu não vou me aprofundar aqui na filosofia do Kant, nem tampouco vou falar dela da maneira mais genial possível, ou coisa do tipo. Então, se você aí é um especialista em Kant e perceber que eu falei alguma coisa que é muito fora da curva, por favor, me corrija. Eu vou agradecer essa sua gentileza. Mas sempre tenha em vista isso, que eu estou aqui mobilizando alguns conceitos, eu espero que eu os mobilize da maneira mais correta possível, mas sempre tendo em vista identificar essa aproximação entre essa filosofia do Kant e o classicismo de Weimar, para que assim a gente possa entender como é que o Goethe, na segunda parte do Fausto, acaba transpondo todas essas discussões teóricas, filosóficas e estéticas para o campo da literatura aqui. Pois bem, segundo o Kant, uma vez que nós não conseguimos conhecer completamente a realidade, porque os nossos sentidos são limitados, o nosso saber também será limitado. Graças a isso, então, não se pode pensar em uma razão totalizante, como queriam lá os racionalistas ou os empiristas, nem tampouco em um conhecimento que seja ancorado apenas na metafísica, como queriam lá, por exemplo, os idealistas. Porque o nosso saber é limitado pelos nossos sentidos, que são, então, esses instrumentos que nós temos para poder
conhecer a realidade ao nosso redor. E os nossos sentidos não dão conta de explicar algo que seja tão completamente metafísico, nem de explicar algo que seja completamente ligado apenas ao mundo físico, né, ao nosso redor. Ora, se o nosso pensamento sobre a realidade não pode abarcar, então, uma totalidade das coisas, o nosso pensamento sobre a realidade não pode ser total, qual é o sentido, então, em se apegar a princípios que sejam totalizantes? Deriva dessa questão uma espécie de impossibilidade de pensar em uma autoridade que seja completamente inquestionável, já que a nossa condição limitada não permite uma totalidade que seria muito próxima a essa autoridade inquestionável e coisa do tipo. Com isso, cria-se então toda uma doutrina que é muito favorável à liberdade do sujeito. E talvez um dos grandes partidários dessa espécie de doutrina, digamos, tenha sido Schiller, que era um poeta alemão contemporâneo e muito amigo do Goethe. E para o Schiller, era graças a essa liberdade advinda aí de toda essa proposição da moral kantiana, era graças então a essa liberdade que o ser humano podia moldar a natureza conforme a sua vontade. E a maneira pela qual o ser humano molda a natureza é, segundo o Schiller, a arte. Porque a arte então é vista como um tipo de produção intelectual que é livre e que não precisa, nesse sentido, necessariamente representar apenas a realidade, porque afinal de contas eu posso moldar a natureza como eu bem entender, uma vez que eu sou livre, já que a minha relação com o mundo não é uma relação total. Perceba, se a minha relação com o mundo não é total, eu não tenho compromisso algum em representar artisticamente o mundo em sua totalidade, porque eu vejo apenas uma parte do real. E com isso, então, se você for parar para pensar, nós já temos o início de um longo processo digamos, de gestação da ideia de autonomia da arte, né? Porque essa ideia toda da autonomia da arte diz respeito a isso, de que a arte, o campo artístico, não tem um compromisso total com a representação da realidade, e isso é uma coisa que, de uma maneira ou de outra, já surge aqui quando nós pensamos nessa discussão proposta pelo Schiller, ancorado nessa filosofia aí do Kant. Portanto, a arte está acima da nossa realidade, para que assim a gente consiga moldar a natureza a nosso bel prazer. Assim como estava também acima da realidade do Fausto, aquele prólogo no teatro seguido do prólogo no céu, quando nós pensamos na primeira parte aqui dessa obra do Goethe. E eu citei o Schiller porque ele vai ser uma grande influência neste momento aqui em que o Goethe está pensando, né, na construção literária que é o Fausto. Ainda que as concepções estéticas de ambos, de Schiller e de Goethe, sejam um pouco diferentes. Por exemplo, o Goethe acreditava que, uma vez que a arte era vista por esse grupo de Weimar como uma esfera acima da realidade, e isso acaba aproximando toda essa discussão do idealismo alemão também, uma vez que esse grupo de Weimar, então, entendia a arte como essa esfera superior, digamos, o Goethe tentaria tornar este mundo pagão por ele representado aqui na segunda parte de Fausto, que é um mundo, então, cheio de referências à mitologia e à literatura gregas, por exemplo, fazia parte dos ideais do Goethe tornar este mundo pagão, como eu ia dizendo para vocês, mais aceitável e mais acessível ao pensamento cristão, já que o classicismo de Weimar não teve ali as suas bases populares, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no romantismo alemão, com toda aquela sua ideia de uma preservação das características individuais do povo alemão, como eu falei em um dos meus vídeos lá sobre a primeira parte aqui de Fausto. Então, o que eu estou tentando chamar a atenção para vocês é exatamente para essa mudança no modo de representação do Fausto aqui, do Goethe aqui
nessa segunda parte do Fausto, porque enquanto na primeira parte ele estabelecia um diálogo mais próximo com o romantismo, nessa segunda ele começa a estabelecer um diálogo mais forte com o classicismo. Então, o que nós vamos ter aqui na segunda parte do Fausto, ou melhor dizendo, o que nós vamos ter nessas duas partes do Fausto é um conflito entre a expansão do paganismo na segunda parte e a contração do cristianismo que nós observamos na primeira. E eu chamei bastante a atenção de vocês para todo esse movimento de tensão entre a expansão e a contração, conforme nós fomos conversando lá sobre a primeira parte de Fausto. E é claro que esse conflito entre o cristianismo e o classicismo é algo tipicamente barroco, mas tal qual aconteceria depois lá na filosofia do Hegel, por exemplo, é a partir desse conflito que se alcança a harmonia, ou seja, o conflito acaba aqui pressupondo esse conflito entre o clássico e o cristão, né, entre o pagão e o cristão, enfim, todo esse conflito acaba pressupondo uma solução harmônica para as coisas, que é algo absolutamente antirromântico, porque o romantismo ele via nesse conflito um elemento primordial para a construção da arte. E é justamente por conta disso que, ao comentar a primeira parte lá do Fausto, eu chamei bastante a atenção de vocês para essa rusga entre o Goethe e os românticos, porque ele via sempre no conflito uma solução harmônica. O resultado disso tudo é que, depois de uma primeira parte mais contida e mais ancorada no pensamento cristão, nós temos agora uma segunda parte que é mais expansiva e mais próxima do universo pagão, graças a essa relação não mais com o romantismo, mas sim com o classicismo. Tanto é assim que o Mefistófeles aqui dessa segunda parte, ele não é mais aquele demônio romântico que nós tínhamos na primeira parte de Fausto, ainda que ele permaneça sendo essa pessoa bastante irônica em vários momentos aqui dessa segunda parte de Fausto. Pois bem, apesar do atraso nesse projeto, porque era para ter tido um vídeo em julho, outro em agosto, e cá estamos nós no fim de setembro, né? Mas enfim, apesar desse atraso, eu acredito que seja produtivo comentar esses 3 momentos da nossa leitura, referentes a esses meses anteriores, porque nesses 3 momentos se acumulam inúmeras características que demonstram muito bem essa mudança filosófica na concepção aqui dessa obra, saindo então de uma chave de leitura mais cristã e se aproximando de um universo mais ligado ao paganismo e às referências à cultura e à mitologia gregas. E isso fica explícito quando nós pensamos, por exemplo, que os 3 grandes eventos desses 2 primeiros atos que nós lemos ali, dessa segunda parte ao longo desses últimos meses, foram lá aquela cena envolvendo o carnaval, que, como diria lá o Bakhtin, é um momento marcado pela subversão da ordem e, portanto, é um momento que não se adequaria tanto àquela ideologia cristã que domina a primeira parte do Fausto. O segundo grande evento narrado aqui nesses 2 primeiros atos da segunda parte de Fausto é o encontro entre Fausto e Helena em uma, digamos, em uma aproximação entre o cristão e o pagão, o alemão e o grego, o clássico e o moderno, etc. E o terceiro grande evento narrado aqui nesses 2 primeiros atos é, claro, a chamada Noite de Walpurgis clássica, onde o diálogo com esses elementos do paganismo e da cultura grega finalmente vai chegar ali ao seu ápice. Portanto, aqui, nessa segunda parte, o Fausto vai deixar para trás o pequeno mundo da própria subjetividade e do amor lá, do seu sentimento romântico para com a Margarida, e esses são elementos muito ligados ao universo do romantismo, e aqui então ele vai se aproximar do grande mundo da antiguidade clássica, quando nós pensamos na Noite de Walpurgis, e da formação do Estado
por quando nós pensamos, por exemplo, que grande parte do primeiro ato dessa segunda parte acontece no palácio de um imperador que está tendo ali problemas de ordem econômica e política. E eu estou chamando bastante atenção para vocês para essa distinção entre o grande mundo dessa segunda parte e o pequeno mundo da primeira parte, porque é exatamente isso que o Mefistófeles se propõe a mostrar para o Fausto quando dá a assinatura do pacto entre os dois, digamos, né? E isso se reflete, é claro, na extensão desses dois livros, porque aqui o primeiro livro é sobre este pequeno mundo, então ele é um livro menorzinho, e você tem o segundo livro que é sobre o grande mundo e, portanto, ele vai ser evidentemente bem maior. Mas antes de eu falar de tudo isso, né, e já começar a falar aqui da noite de Walpurgis e etc e tal, é preciso que a gente comece do começo. Então vamos lá. Depois dos seus esforços malogrados para salvar ali a sua querida amiga Margarida, eis que o Fausto ressurge nessa segunda parte aqui, não mais em seu escritório abafado, como aconteceu na primeira cena da primeira parte aqui de Fausto, mas sim um verdadeiro locus amoenus que já aponta para toda essa referência, para toda essa série de retomadas de elementos da cultura, da mitologia e da literatura clássicas. Pois bem, esse locus amoenus aqui muito lembra essa cena toda que se passa nesse locus amoenus, nessa espécie de campo cheio de elementos da natureza, etc. Tudo isso lembra bastante daquele momento de louvação dos anjos que nós tínhamos aqui no prólogo no céu. Porém, esses anjos que estavam constantes aqui acabam sendo substituídos pelo coro dos elfos, se não me engano, nessa segunda parte, o que novamente salienta esse afastamento do universo cristão e, consequentemente, uma aproximação desse universo pagão aqui na segunda parte. Como a cena começa, então, com o Fausto acordando, isso coloca todos aqueles eventos pregressos, todos esses eventos anteriores, na esfera dos não acontecimentos, como se tudo aquilo tivesse sido um sonho ou uma espécie de prólogo àquilo que ainda estaria por vir. Porque eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas uma das grandes questões do personagem Fausto é, digamos, inaugurar essa ideia de progresso. Não vamos nos esquecer que o Fausto ele faz esse pacto com o Mefistófeles porque ele quer ter esse saber total. E esse saber total é aquilo que permite a ele avançar, progredir em termos históricos. Então veja que isso acaba se concretizando quando no começo dessa segunda parte, ele meio que se esquece de tudo aquilo que veio antes, ainda que ele se lembre ali um pouquinho da Margarida, mas enfim, ele sempre acaba fazendo todo um discurso que o impele para o futuro, que o impele para o progresso. E por conta disso tudo, então, não fica muito claro quanto tempo se passou desde o fim da primeira parte lá com a prisão da Margarida e aquela coisa toda, e esse momento que abre a segunda parte da obra do Goethe. Então, uma coisa muito interessante que eu fui percebendo aqui ao longo da minha leitura é o seguinte: antes disso, na página 34 dessa minha edição aqui, nós temos uma nota introdutória à primeira cena que se chama Região Amena. E daí na página 34 é dito o seguinte, que o Fausto já não almeja ser igual a Deus. Ele toma para si o destino humano, reconhece a finitude, o conhecimento que é possível ao homem e que só consegue contemplar o eterno no espelho do efêmero. Veja bem, eu não sei se eu concordo muito com essa afirmação aqui, porque logo no seu monólogo inicial, o Fausto já diz que ele está aspirando à máxima existência. E daí, se vocês me derem licença, eu vou ler esse primeiro monólogo do Fausto, porque eu acho que tem várias coisas interessantes a serem ditas sobre ele. Então ele diz o seguinte: pulsa da vida ao ritmo palpitante, saudando a etérea pálida alvorada. Foste, ó terra, essa noite ainda constante, respiras a meus pés revigorada. Já do deleite estou aurindo a essência, já com vigor pões minha alma alentada.
para que aspire à máxima existência. No clarão da alva se revela o mundo, de 1000 sons se ouvem na floresta a afluência. Do val sobe ainda a névoa, mas ao fundo, clarão dos céus, aos poucos vai baixando. Brota dos ramos verdor fresco oriundo da noite em que o envolvia sono brando. Cor após cor, surge do térreo piso, vês pérolas de orvalho gotejando. Torna-se em volta um mundo, um paraíso. Ou seja, o Fausto aqui acorda, se depara com toda aquela grandiosidade da natureza e diante disso ele chega à conclusão de que não existe mais lugar para todo aquele sentimento individual que ele tinha para com a Margarida ali, aquele sentimento romântico, amoroso, enfim. E é justamente por conta disso, desse contraste entre a pequenez desse sentimento e a grandiosidade do mundo, é que ele passa a aspirar então essa máxima existência, e daí ele continua da seguinte maneira: olha para o alto, os cumes da montanha da soleníssima hora dão aviso. O pico cedo a luz eterna ganha, que mais abaixo se aproxima lenta. Dos Alpes de viçosos prados banha, cujo verdor com nitidez salienta. Gradualmente ilumina a extensa pista, surge o astro e eu me desvio. Ah, não o aguenta já deslumbrada a dolorosa vista. Lembra que eu falei para vocês no início desse vídeo que, segundo aquela filosofia lá do Kant, os nossos sentidos eles não dão conta de entender a totalidade do mundo. Pois bem, aqui o que está acontecendo, o Fausto vê o sol nascendo, só que diante de toda aquela grandiosidade da luz, do sol e aquela coisa toda, ele não aguenta, ele desvia os olhos. Então veja que esse movimento dele acaba demonstrando muito bem essa insuficiência dos sentidos diante do real, e é justamente por conta disso que nós já sabemos que Fausto, por mais que queira, não conseguirá atingir essa máxima existência a qual ele aspira. Mas continuamos. É assim, pois, quando a ferve da esperança, do anelo a máximo que na alma exista, se abrem portais de bem-aventurança, mas jorra então de páramos extremos um mar de chamas que em temor nos lança. Da vida o facho encandecer quisemos, e nos envolve um fogo que nos traga. É ódio, é amor em cuja chama ardemos, do prazer e da dor mutando a vaga. Retorna à terra o olhar que em suave manto da infância nos envolve e o peito afaga. Que fique atrás de mim o sol, portanto, a catarata que entre pedras ruma, contemplo agora com crescente encanto. De queda em queda se despenha espuma, 1000 turbilhões espúmeos derramando. Enche o ar de nuvens de escumosa bruma, que esplêndido do turbilhão brotando, surge magnífico o arco multicor. Ou seja, tá ali o sol nascendo, a luz do sol bate numas gotículas ali, e daí forma-se o arco-íris. Pois bem, nítido ora no éter se espalhando, imbuindo-o de aromático frescor. Vês a ânsia humana nele refletida, medita e hás de perceber-lhe o teor. Temos no espelho colorido a vida. E esse é então o monólogo inicial aqui do Fausto assim que ele acorda. Então veja que, curiosamente, esse trecho final em que o Fausto contempla a luz do sol ao olhar ali para o arco-íris, tudo isso novamente se aproxima ali daquela filosofia do Kant, porque como ele não consegue contemplar o sol, o Fausto, não consegue contemplar o sol diretamente, ele olha para o arco-íris como um espelho que reflete essa percepção indireta do todo, que enfim, própria da nossa condição limitada. Pois bem, lembrando agora de todo aquele movimento de expansão e contração, é preciso que eu diga o seguinte: essa primeira cena, né, que eu acabei aqui de ler, da qual eu acabei de ler o primeiro monólogo aqui, essa primeira cena ela é bastante expansiva, ainda que nós estejamos falando ali do isolamento desse indivíduo que se deslumbra com a grandiosidade da natureza. Se nessa primeira cena
nós temos uma harmonia entre o homem, o Fausto, e a natureza, na cena seguinte, nós vamos ter todos aqueles problemas políticos causados pela ação humana. Então, antes, nós tínhamos o conflito. Antes, na primeira parte do Fausto, nós tínhamos ali o conflito amoroso. Agora, nós vamos ter o conflito político. Porque antes nós estamos falando do pequeno mundo e agora nós estamos falando deste grande mundo das relações sociais. Enquanto que na primeira cena nós tínhamos ali um indivíduo. Na segunda cena, a partir da segunda cena, nós vamos ter um sujeito. Eu não sei se você percebe essa diferença. Eu já chamei a atenção de vocês para essa diferença entre a palavra indivíduo e a palavra sujeito, mas, enfim, sempre é bom lembrar que o indivíduo diz respeito à pessoa em si mesma, enquanto que o sujeito diz respeito a essa pessoa diante de outras, essa pessoa no meio social. Pois bem, na primeira cena nós temos ali o Fausto acordando sozinho, enquanto que na segunda cena nós temos mesmo uma movimentação de sujeitos em um determinado espaço social. Pois bem, esses conflitos políticos que ameaçam o reino onde se passa aqui a segunda cena e algumas cenas subsequentes desse primeiro ato, esses problemas, então, que ameaçam a estabilidade desse reino são vários, como, por exemplo, a pobreza, a corrupção, a má administração, e tudo isso acaba levando à insatisfação popular que ameaça, então, o poder desse imperador. De modo que o cenário aqui é descrito como algo que antecipa uma espécie de guerra civil que se estava construindo ali. E daí uma coisa interessante é que na página 59 dessa minha edição aqui, é dito o seguinte, veja como é descrita aqui como é descrito esse ambiente todo do reino onde vai se passar então essa cena. Quando febril se tumultua o estado de multidão de males infestado, quem contemplar deste imperial degrau o vasto reino, julga-o um sonho mau, em que o monstruoso dúbios monstros gera, e onde o ilegal em legal forma impera, e em volta ao mundo de erros prolifera. Então veja que aqui nós temos uma descrição que mostra esse espaço deste reino como sendo um espaço tomado pelo caos, tomado pela corrupção política e coisas do tipo. E eis que no meio disso tudo, olha só, os passarinhos estão animados hoje. E eis que no meio disso tudo surge o nosso amigo Mefistófeles, que tomou o lugar do bobo da corte para tentar introduzir o Fausto ali em todo este ambiente palaciano. O interessante é que o nosso amigo Mefistófeles aqui se apresenta novamente por meio de vários paradoxos, tal qual ele fez lá no início do primeiro Fausto, quando ele diz: eu sou parte da energia que o mal pretende e o bem sempre cria. Pois bem, enquanto lá na primeira parte ele dizia isso, nessa segunda parte ele diz o seguinte na página 55. Que é maldito, mas bem-vindo? Que é que se almeja e é rejeitado? Que é que sustento anda usufruindo? Que é que se acusa e é condenado? Que é que a chamar ninguém se anima? De quem o nome prazer trouxe? Quem de teu trono se aproxima? Quem a si mesmo desterrou-se? Então veja que aqui nós temos toda uma fala do Mefistófeles em que ele se apresenta mesmo por meio desses paradoxos, porque afinal de contas ele é quem é essa pessoa que, segundo suas palavras, é maldito, mas bem-vindo, é rejeitado, embora almejado, e por aí vai. Pois bem, o Mefistófeles, então, com todos esses seus paradoxos, está ali para tentar ganhar as graças do imperador e assim levar o Fausto a tomar parte nesse grande mundo da vida social e política aqui desse universo palaciano. E a proposta que o Mefistófeles apresenta ao imperador para apaziguar um pouco os ânimos, pelo menos do ponto de vista econômico, digamos, é a criação do papel moeda, porque até então todas as transações financeiras aconteciam apenas
utilizando ali ouro, o que acabou aumentando a inflação do reino e levou as pessoas à pobreza e aquela coisa toda. Então, o Mefistófeles, a partir desse momento, né, depois de se apresentar ali, tentar introduzir o Fausto em todo esse ambiente, ele vai apresentando uma série de argumentos em favor da criação do papel moeda, porque era mais prático, porque poderia ser descontado depois, etc e tal. Então, se no primeiro Fausto o Mefistófeles faz o pacto com um indivíduo, agora ele propõe um pacto com todo o Estado, com E maiúsculo, digamos. Porque ao longo dessas primeiras cenas da segunda parte de Fausto, nós vamos acompanhando basicamente a argumentação do Mefistófeles em defesa da criação deste papel moeda, enquanto ele vai, aos poucos, anunciando a chegada de um grande sábio que vai ser lá o nosso amigo Fausto, que inclusive é uma personagem meio lateral, não sei se vocês perceberam isso, mas o Fausto mesmo é uma personagem um pouco lateral nessa segunda parte, pelo menos até agora. Ele sempre é referido, mas ele é sempre anunciado. Ele quase nunca está presente ali na cena desempenhando algum papel. Na verdade, isso acaba sempre ficando às custas aqui do próprio Mefistófeles, e acredito que isso não seja em vão, mas enfim. O interessante é que, durante toda essa sua argumentação, os demais personagens ali que compõem essas cenas acabam se dividindo. Então, alguns acham que o Mefistófeles propôs uma saída inteligente para todo esse problema político e econômico, enquanto outros acham que tudo isso, na verdade, é um engodo e que ele está tentando, na verdade, aplicar algum golpe. Algumas pessoas acreditam que o Mefistófeles é um sujeito mal intencionado, e evidentemente que esse segundo grupo é quem está com a razão, mas enfim. O fato é que, quando nós pensamos na estrutura dessa segunda parte, fica claro que existe toda uma tensão entre a tragédia individual do Fausto, lá na primeira cena, que é aquele sujeito em busca da totalidade, e essa tensão se estabelece, então, entre essa tragédia individual e uma comédia política e social envolvendo aqui esses membros dessa comunidade palaciana que nós temos a partir da segunda cena. Então é muito interessante observar que, estruturalmente, a gente observa mesmo essa tensão entre essa tragédia individual e essa comédia política e social. Pois bem, durante essa argumentação do Mefistófeles em favor da criação do papel moeda, é que acontece o tal do carnaval que eu mencionei no início desse vídeo, que é uma cena em que, pela subversão da ordem que ela propõe, acaba antecipando vários elementos que depois voltariam ressignificados na Noite de Walpurgis clássica, logo na sequência aqui dessa segunda parte de Fausto. E uma coisa curiosa é que, na nota introdutória a essa cena do carnaval, se apresenta uma interpretação muito interessante dessa cena, segundo a qual essas máscaras sociais de carnaval utilizadas pelos personagens aqui representam as diferentes relações econômicas entre as classes sociais. E é por isso que a gente pensa, por exemplo, nesse papel moeda que precisa ser criado para poder, enfim, diluir um pouco dessas relações econômicas, ou pelo menos diluir um pouco dos problemas que aparecem graças a esses conflitos econômicos que se estabelecem entre as classes. E já que essa é uma cena absolutamente alegórica, quando nós pensamos no modo como ela é construída, e segundo ainda essa interpretação mais social de todo esse momento aqui, é muito possível a gente entender todo esse carnaval como uma espécie de figuração das estruturas da sociedade burguesa. Sociedade essa que é o total oposto daquele locus amoenos da primeira cena dessa segunda parte aqui, que é aquele momento em que o Fausto acorda diante de toda a harmonia da natureza, etc e tal. Por quê? Enquanto antes, lá nessa primeira cena, tudo era marcado por uma beleza que era fruto da própria harmonia natural, agora, a partir desse carnaval, o belo se ligaria ao conceito de artificial.
seja lá naquelas flores que as jardineiras dizem produzir, seja, por exemplo, quando nós pensamos na criação do homúnculo pouco antes da noite de Walpurgis, porque afinal de contas, nos argumentos utilizados pelo Wagner, ele diz que a criação do ser humano em uma proveta seria mais benéfica para a evolução da espécie, porque era um modo mais digno, digamos assim, de se conceber um outro ser. Então veja que o artificial passa a ser visto aqui como algo maior do que o natural, assim como, segundo os pressupostos ali do idealismo e do classicismo de Weimar, a arte vai ser vista então como uma instância superior ao real. Então veja que foi por isso que no começo desse vídeo eu resolvi fazer toda aquela discussão para poder mostrar como isso acontece vez ou outra aqui, ainda que de maneira pulverizada ao longo da segunda parte de Fausto. Para além disso tudo, chama bastante a atenção nessa cena do carnaval a presença de figuras mitológicas, como por exemplo as graças, que vão representar aqui, ou pelo menos que vão ser associadas à felicidade, assim como as parcas estarão presentes aqui, só que sendo associadas ao destino, e por fim as fúrias, que também vão comparecer a esse carnaval, só que sendo associadas à vingança. E no meio disso tudo, de toda essa confusão, eis que surge finalmente, fantasiado de Plutão aqui, o nosso amigo Fausto, que entra em cena praticamente em cima de um carro alegórico, o que me fez pensar bastante em como que eles faziam para montar essa segunda parte da tragédia, porque é tudo muito exagerado, tudo muito grandioso. Então eu fiquei pensando como que eles faziam para fazer a montagem dessa peça, dadas as circunstâncias da época, dada a tecnologia que eles tinham ao alcance naquele período, quando da primeira publicação aqui dessa segunda parte de Fausto. Mas enfim, de uma maneira ou de outra, é significativo que o Fausto finalmente apareça, só que ele apareça fantasiado, ele apareça ali disfarçado de Plutão. Porque essa é uma fantasia que acaba aproximando um pouco a ideia do dinheiro, a ideia do sexo, porque Plutão é o deus do cobre, só que o Fausto aparece segurando ali um bastão, um cajado, sei lá, cuja forma lembra a forma de um pênis. Então veja que você tem essa associação entre esses dois campos. E essa aproximação entre o sexo e o dinheiro me lembrou bastante daquela missa negra que nós temos no apêndice da primeira parte de Fausto, pelo menos nessa minha edição aqui, que eu comentei lá no vídeo anterior dentro desse projeto. Então, o surgimento do Fausto aqui no meio desse carnaval todo me lembrou bastante dessa missa negra que nós temos sendo celebrada aqui no final da primeira parte de Fausto. Além disso, quando nós pensamos em uma tradição literária, a imagem de Plutão é associada não apenas ao dinheiro, mas também ao inferno, mostrando toda a ambiguidade dessa invenção do dinheiro pelo Mefistófeles. Porque, por mais que a moeda seja um sinal dessa modernização, seja um sinal desse progresso pretendido pelo Fausto nesses seus périplos aqui, a moeda também é sinal da consolidação de uma mentalidade capitalista baseada na diferença e na desigualdade. Não é à toa, por exemplo, que os problemas deste reino aqui são todos problemas advindos da desigualdade, da pobreza e etc e tal. O fato é que, depois de todo este carnaval que acontece dentro do palácio ali do imperador, nós temos uma cena que se passa no jardim. Então é uma cena mais iluminada e mais harmônica, o que acaba confirmando a ideia de que a natureza é o lugar da harmonia, assim como aconteceu lá na primeira cena dessa segunda parte, enquanto que o palácio é o lugar da confusão política e da carnavalização. E vai ser então nessa cena mais harmônica e nessa cena que se passa em um lugar aberto que nós vamos ficar sabendo que, fora do palco, o plano do Mefistófeles de implementar ali o dinheiro foi de fato levado a cabo,
e esse papel moeda começou a circular, o que gera alguma comoção ali entre esses vários membros da comunidade palaciana, obrigando, portanto, Mefistófeles e agora o Fausto também a elencar os vários benefícios do papel moeda e a lembrar ao imperador que ele acabou assinando este acordo econômico, essa espécie de novo pacto, durante a cena do carnaval. Então veja que me parece muito interessante, novamente, perceber que, enquanto na primeira parte o pacto acontecia apenas com o indivíduo, nessa segunda parte o pacto acontece com esse sujeito que representa todo o Estado. Então, enquanto toda essa cena do jardim é bastante iluminada e cheia de gente, a cena seguinte, continuando todo aquele movimento de expansão e contração, para o qual eu sempre chamo a atenção de vocês, a cena seguinte se passa então em uma galeria obscura que bem pode representar ali o interior do próprio Fausto, já que pela primeira vez nessa segunda parte, ele e o Mefistófeles vão ter uma conversa completamente sozinhos, como se agora o Mefistófeles fosse parte do próprio Fausto, porque lembra lá que no começo dessa segunda parte, o Fausto diz que ele almejava a plenitude, e essa plenitude é a mesma plenitude que permite ao Mefistófeles sempre se apresentar ali por meio de paradoxo, porque o paradoxo nada mais é do que trazer para uma mesma ideia uma coisa e o seu contrário. E esse movimento paradoxal só é possível em uma figura que seja plena, que tenha alcançado a plenitude. Então veja que a plenitude do Mefistófeles se aproxima dessa plenitude pretendida pelo Fausto, e é por isso que é possível fazer então essa aproximação entre os dois nessa cena em específico. E essa cena aqui que se passa nessa galeria obscura será muito importante porque, primeiro, nela nós ficamos sabendo que o imperador exigiu que o Fausto, que era essa figura que tinha ali uma fama de ser um grande sábio, etc e tal, invocasse a Helena de Troia. E segundo, porque nessa cena nós ficamos sabendo que o Mefistófeles não é mais aquele demônio poderoso por sua influência, né, que nós tínhamos aqui na primeira parte de Fausto, porque aqui nós ficamos sabendo que a influência do Mefistófeles se restringe ao mundo, ao universo cristão. Então agora é ele quem precisa que o Fausto faça o possível para finalmente evocar esse espírito pagão que é a Helena. E daí uma coisa muito interessante, aqui na página 219 dessa minha edição, é dito o seguinte: o Mefistófeles, durante essa conversa aqui com o Fausto, ele diz: o clã pagão não é de minha conta, reside ele em seu próprio inferno, mas um meio há para que o Fausto consiga invocar a Helena de Troia. Então veja que é interessante que o Mefistófeles diga que o clã pagão não é da conta dele, ou seja, ele não consegue ter influência neste universo pagão, e isso vai ser muito importante, sobretudo quando nós pensamos no papel do Mefistófeles durante essa noite de Walpurgis clássica. Mas enfim, é justamente por conta disso, então, por conta dessa fraqueza do Mefistófeles, que é o Fausto quem tem de ir buscar as tais mães, que são entidades que irão, digamos, invocar a Helena de Troia, o que acaba gerando, é claro, uma certa animosidade entre o Fausto e o Mefistófeles, porque afinal de contas, se o Mefistófeles não tem mais ali, digamos, influência, qual é a utilidade dele para o nosso amigo Fausto aqui, não é verdade? Mas enfim, a próxima cena então, que vai se passar novamente em um espaço aberto e iluminado, vai apresentar, segundo a nota introdutória que nós temos aqui, um contraste entre a profundidade da conversa entre o Mefistófeles e o Fausto, na cena anterior, e a frivolidade de todos aqueles pedidos que as pessoas fazem ao Mefistófeles durante a sua estadia ali na corte. E é dessa frivolidade dessas pessoas que vem toda a graça dessa cena, porque o Mefistófeles, enquanto está esperando ali pela volta do Fausto, passa a operar milagres, digamos assim, que é uma coisa absolutamente profana, né, entre essas pessoas da corte.
E esses milagres são tanto físicos quanto espirituais. Então, por exemplo, tem uma moça que tem um problema na perna, aí o Mefistófeles vai lá e cura essa moça. Tem uma outra moça que tem um problema de pele, ele vai lá e cura essa moça. Tem uma outra moça que está com um problema do coração, então ela está apaixonada e quer ser correspondida, etc e tal. Então, o Mefistófeles vai lá e dá um jeito de, digamos, operar um milagre espiritual, né, na vida dessa moça. Então achei muito, muito curiosa essa relação que se estabelece entre a imagem dele e esse ato de operar milagres, que é um ato ligado ao universo cristão. Então veja que o Mefistófeles continua sendo aqui uma espécie de porta-bandeira, né, desse mundo anterior aqui, que não tem mais lugar no paganismo, diante do paganismo aqui dessa segunda parte de Fausto. Tudo isso acaba preparando o território para uma espécie de peça dentro da peça, em um movimento muito parecido com aquele causado pelo prólogo no teatro na primeira parte de Fausto, porque na cena seguinte a essa em que o Mefistófeles opera milagres, vai se armar todo um circo para que finalmente invoquem a tal da Helena de Troia aqui. E isso acaba gerando uma espécie de disjunção entre dois níveis ficcionais. E é por conta dessa disjunção que o Fausto, ou seja, uma separação entre dois níveis ficcionais. E é por conta dessa separação que o Fausto acaba se apaixonando pela Helena de Troia, porque ela é uma figura muito bonita, etc e tal, e porque ele parece se esquecer de que ela não é tão real quanto ele, e por conta disso o nosso amigo Fausto acaba saindo do papel nas palavras aqui do Mefistófeles, o que reforça essa ideia de uma peça dentro da peça. E como o Fausto acaba forçando a aproximação entre esses dois níveis distintos da ficção, a própria ficção em que o Fausto vive e essa ficção onde a Helena acaba aparecendo, no final dessa cena, então, esses personagens acabam se aproximando e um deles, que no caso é a própria Helena, volta a ser o vapor, porque a arte, por mais real que ela seja, ela está acima da realidade e, portanto, não nos é dado chegar plenamente a ela. Então veja que é graças a isso que no final dessa cena aqui, a Helena de Troia acaba se transformando em vapor quando o Fausto tenta dar um abraço nela e coisas do tipo. E é claro que o Fausto acaba saindo do seu papel por conta da beleza da Helena, que é aqui a substituta grega daquela Margarida alemã que apareceu na primeira parte de Fausto, e é desse modo então que se encerra o primeiro ato dessa segunda parte de Fausto. Então veja que tudo isso que eu falei agora dizia respeito apenas ao primeiro ato. Já o segundo ato começa com um retorno ao gabinete do Fausto, lá da primeira parte da tragédia, depois de toda aquela confusão que aconteceu no palácio envolvendo a Helena de Troia. Então, por conta dessa confusão, o Fausto está inconsciente, então ele está dormindo ali no seu quarto. E uma coisa interessante é que esse gabinete, em um primeiro momento, parece ter parado no tempo. Só que, na verdade, conforme a gente vai lendo, esse espaço se mostra como sendo um lugar a partir do qual se acentuam as mudanças que a passagem do tempo trouxe. Algumas dessas mudanças são, primeiro, quem está agora em primeiro plano não é mais o Fausto, mas sim o Mefistófeles, o que é uma coisa muito importante. Segundo, o Wagner, que era lá o ajudante do Fausto na primeira parte, acabou se transformando em um alquimista famoso que tenta criar um homúnculo, e ele de fato consegue gerar essa criatura graças à presença do Mefistófeles, o que acentua que existe algo de demoníaco nesse tal desse homúnculo. E uma coisa interessante é que toda essa história do homúnculo aqui me lembrou bastante aquilo que nós temos em um romance chamado Salmo, que foi escrito pelo Friedrich Gorenstein. Eu já comentei sobre este livro aqui no canal e eu vou deixar o link para o vídeo que eu fiz
lá embaixo. Então, caso você não tenha visto aquele vídeo, eu sugiro que você veja também, porque lá você tem toda essa discussão sobre o homúnculo também, enfim. E a terceira coisa que acaba acentuando essa ideia da passagem do tempo, e essa passagem do tempo acaba se projetando espacialmente no gabinete do Fausto, é que aquele estudante universitário que havia aparecido na primeira parte de Fausto volta agora como um sujeito já formado, então ele já é ali um bacharel, e por conta disso ele é absolutamente arrogante. E toda essa cena aqui vai se ancorar na interação entre o Mefistófeles e os outros personagens. Primeiro porque o Fausto está lá dormindo, mas sobretudo quando nós pensamos na relação entre o Mefistófeles e o bacharel. E essa relação entre os dois vai levar a uma discussão sobre o conflito entre as gerações, porque esse bacharel ele acaba representando ali essa juventude rebelde que acredita que o mundo gira em torno de si, enquanto que o Mefistófeles vai representar aqui essa geração mais velha que olha com certa parcimônia para todos esses arroubos da juventude e coisas do tipo. Já do contato entre o Mefistófeles e o Wagner é que vai surgir o tal do homúnculo, que nasce pela metade apenas, como é dito aqui em alguns momentos. E uma coisa muito interessante sobre este homúnculo é que, apesar de estar ali pela metade, ele é uma figura completamente perspicaz, ele é senhor da própria consciência, digamos. Tanto é assim que ele percebe, por exemplo, em Fausto, a vontade de rever Helena de Troia, e em Mefistófeles uma hesitação que advém da impotência dele diante deste universo pagão que povoa essa segunda parte do livro. E é deste modo que se criam as condições a partir das quais vai se desenrolar a Noite de Walpurgis clássica. E daí, evidentemente, que cabe aqui fazer alguns comentários sobre ela. Primeiro, como o próprio título sugere, essa segunda Noite de Walpurgis vai estar muito mais próxima do universo clássico e, portanto, pagão, do que daquele universo romântico e cristão que ancorava e que estruturava a Noite de Walpurgis da primeira parte de Fausto. Segunda coisa, enquanto a primeira Noite de Walpurgis acontecia em uma montanha alemã, essa segunda Noite de Walpurgis acontece em um lugar ali que faz uma clara referência, ou que faz, enfim, uma série de alusões ao universo grego. Terceira coisa sobre a Noite de Walpurgis clássica é que a data em que ela acontece também se aproxima mais do universo grego do que daquela ideia de celebrar a data comemorativa sobre uma santa católica que é a Santa Walpurgis e etc e tal. Outra coisa importante sobre a Noite de Walpurgis clássica é que, enquanto na primeira noite o Fausto vai até essa celebração para se afastar da Margarida, nessa segunda noite aqui, ele vai até essa celebração para reencontrar a Helena. Então veja que existe uma subversão aí quando nós pensamos nas motivações desse personagem. E daí, pensando nessa ideia do Mefistófeles como uma figura deslocada dentro dessa segunda noite de Walpurgis, na página 345 e na página 347 dessa minha edição, que correspondem aqui às páginas em que consta a nota introdutória a esta cena, é dito o seguinte: a velha noite de Walpurgis é monárquica, uma vez que lá o diabo é respeitado por toda parte como um soberano inconteste. A clássica, porém, é inteiramente republicana, na medida em que tudo e todos se colocam lado a lado, espraiando-se largamente em pé de igualdade, sem que ninguém se subordine ou se preocupe com o outro. E daí, na página 347, esse mesmo raciocínio continua quando é dito o seguinte: se no ominioso Monte de Brocken, da primeira parte da tragédia, o demônio nórdico encontrava-se em seu verdadeiro elemento, nessa noite mitológica ele será zombado, rejeitado ou ludibriado a cada um de seus passos, e isso acaba contribuindo para essa ideia de que Mefistófeles está meio deslocado aqui.
E outra coisa interessante sobre essa noite de Walpurgis clássica é que, apesar de recuperar elementos da tradição grega, o Goethe não estabelece uma relação de continuidade com eles. Por exemplo, a primeira fala dessa noite de Walpurgis clássica é de uma bruxa chamada Ericto. E daí ela diz o seguinte: na espectral festa dessa noite, eu, a sombria Ericto, surjo como tantas vezes já, não tão sinistra como os malfadados poetas costumam difamar-me, pois jamais põe termo às loas e censuras. Pálido já oscila o vale entre a maré de tendas cor de chumbo, da angústia dessa noite tétrica o reflexo. E daí então uma coisa que eu achei muito interessante, porque essa Ericto, ela se apresenta e ela diz: olha, eu sou feia, mas nem tanto assim como as pessoas sempre disseram. Então veja que o Goethe, ele recupera esse elemento da tradição, mas ele não oferece essa ideia de continuidade. Mas enfim, pois bem, a cena da noite de Walpurgis vai se dividir basicamente em 3 núcleos, acompanhando então cada um desses 3 personagens centrais aqui deste momento. O primeiro núcleo vai focar ali no Fausto buscando a Helena, e particularmente esse núcleo foi o mais desinteressante para mim, e inclusive ele tem pouco destaque quando comparado aos outros, o que novamente reforça aquela minha sensação de que o Fausto aqui ele vai perdendo um pouco de espaço, porque na primeira parte da tragédia o Fausto era o grande sujeito, enquanto aqui ele é uma figura lateral na maioria das vezes. Mas enfim, o segundo núcleo que nós vamos acompanhando aqui na noite de Walpurgis é aquele em que o Mefistófeles entra em constante conflito com outras criaturas ali, só que dessa vez ligadas ao universo pagão. Então eles vão se encontrar e, digamos, entrar em contendas com grifos, com esfinges, com sereias, com ninfas, com centauros, com polegares, com pigmeus, com lâmias, com deuses, com nereides e etc e tal. E sobretudo em se tratando do trecho envolvendo as lâmias, né, o encontro entre o Mefistófeles e as lâmias, é interessante porque o nosso amigo Mefistófeles aqui é quem acaba sendo seduzido por essas entidades e elas acabam zombando dele. Então é muito engraçado, porque antes o Mefistófeles era completamente sedutor e aquela coisa toda, e aqui o que acontece quando ele se aproxima das lâmias, elas é quem dizem: olha, a gente não quer nada com você porque você é simplesmente como elas dizem isso na página 439 dessa minha edição. Elas estão ali conversando com o Mefistófeles, e daí ele pensa que vai acontecer alguma coisa de caráter erótico entre eles, e daí as lâmias dizem o seguinte, que elas não vão fazer nada com ele porque ele é um velho tratante, e daí elas dizem: cá estamos a castigá-lo, pé de cavalo e perna arrasta cocheando a sós. Então é muito interessante porque o Mefistófeles aqui é representado como essa figura alquebrada, como essa figura digna de pena em vários momentos mesmo. Além disso, existe aqui um outro momento em que o Mefistófeles vai se encontrar com as chamadas Forquíades, que são 3 irmãs que representam, que personificam ali a velhice e a feiura. E é muito interessante nós pensarmos na aproximação entre essas entidades, as Forquíades, e o Mefistófeles, já que na antiguidade clássica o conceito de feio se ligava ao conceito de mal, que é representado pelo Mefistófeles. Então veja que aqui sim o Goethe oferece uma espécie de continuidade. E o Mefistófeles se aproxima dessas entidades exatamente para tentar se apropriar da forma de uma dessas 3 irmãs. E ele tenta inclusive barganhar com elas de modo a conseguir ser uma dessas Forquíades. E portanto, ao fazer isso, conseguindo se tornar uma das Forquíades, o Mefistófeles consegue se inserir completamente naquele universo pagão que povoa essa segunda noite de Walpurgis. Então veja que ele percebe aos poucos, durante essas conversas, que ele só vai conseguir estar ali de fato e pertencer a toda aquela carnavalização que nós temos aqui nessa noite, se ele se tornar uma criatura mitológica também. E a ideia
de Mefistófeles como a personificação da feiura, depois vai servir como uma espécie de contraponto a toda aquela beleza sublimada da Helena, que vai representar então o bem e a harmonia. Tanto é assim que, depois de assumir a forma de uma das Forquíades, o Mefistófeles diz que ele é o filho do caos, e por conta disso, então, você tem uma clara oposição entre a feiura, o caos e o mal, representados pelo Mefistófeles transfigurado em Forquíade, em contraponto a uma Helena que representa ali o bem, a harmonia e a beleza. Já o terceiro e último núcleo é aquele que acompanha o homúnculo tentando vir a se tornar uma criatura completa, porque lembra lá que, como eu falei para vocês, apesar de ter nascido, ele é uma figura apenas pela metade. Para isso, então, para conseguir essa completude, essa plenitude, que é muito semelhante àquela que buscava o Fausto na primeira cena dessa segunda parte, para conseguir alcançar essa plenitude, então, esse homúnculo acaba se aproximando do Anaxágoras e do Tales de Mileto, que representam aqui duas correntes de pensamento da época do Goethe, e essas duas correntes de pensamento, elas eram opostas entre si, e elas visavam entender de onde surgiu a vida. Então você tinha ali o netunismo, que acreditava que a vida tinha vindo da água, e você tinha o vulcanismo, que acreditava que a vida tinha vindo do fogo e das rochas e coisas do tipo. E daí é claro que o Tales de Mileto vai ficar responsável ali pela vertente netunista, enquanto que o Anaxágoras vai ficar responsável então por essas ideias ligadas ao vulcanismo. Então é muito interessante como, veja lá, você tem 3 tipos de recuperação da tradição clássica pelo Goethe aqui nessa noite de Walpurgis. Você tem uma recuperação que não oferece nenhum tipo de continuidade, como aquela da primeira bruxa. Você tem uma recuperação que oferece sim uma continuidade. E você tem, por fim, esse terceiro tipo aqui, que é uma recuperação que atualiza esses elementos da antiguidade. Então, o que o Goethe faz aqui é pegar esses dois filósofos e atualizar o pensamento deles, de modo que eles conseguissem representar correntes filosóficas e correntes de pensamento, enfim, próprias do século XIX. Então, achei muito interessante perceber esses 3 modos de estabelecer diálogo com a tradição que aparece aqui nessa noite de Walpurgis clássica. Ainda pensando nesse terceiro núcleo, é muito interessante porque o homúnculo vai ser a figura que mais vai aparecer aqui nessa noite de Walpurgis. Talvez ele seja mesmo a figura central aqui, porque ele vai estar presente em quase todos os ambientes onde se passa essa cena. Então, se não me falha a memória, você tem aqui nessa cena da noite de Walpurgis 3 espaços diferentes. Você tem ali as margens do Alto Peneu, as margens do Baixo Peneu, e você tem as baías rochosas do Mar Egeu. Pois bem, por esses 3 espaços, vai circular aqui o tal do homúnculo. E por sua proximidade com aqueles 2 filósofos, o Tales e o Anaxágoras, e ainda por sua proximidade com as divindades pagãs, este homúnculo fica sabendo em um determinado momento que ele só atingiria a plenitude se ele se unisse, digamos, fisicamente com a Galateia, que é ali uma entidade marinha e etc e tal. O problema é que, ao se aproximar da Galateia, o frasco que continha ali o homúnculo, porque como ele era um ser pela metade, ele vivia dentro de um frasco. E daí o que acontece? Quando ele se aproxima da Galateia, o frasco que continha o homúnculo acaba se quebrando e esse ser aqui se esparrama pelas águas do Mar Egeu. Só que, por outro lado, por mais que ele tenha meio que morrido ali ao se esparramar pelas águas do mar, apesar de estar diluído e difuso, o homúnculo consegue de fato alcançar a inteireza, alcançar a plenitude, a totalidade que ele almejava. Tanto é assim que a cena da noite de Walpurgis vai terminar da seguinte maneira. Você tem ali um coro
com todas as pessoas, né, com todos esses personagens, dizendo: salve o brando vento etéreo, salve a gruta e seu mistério, glória aos quatro e seus portentos, consagrados elementos. Então veja que aqui você tem toda uma glorificação aos quatro elementos e a todos esses espaços aqui onde aconteceram as ações dessa cena, e justamente por conta disso você tem mesmo uma ideia de totalidade que era pretendida tanto pelo homúnculo quanto lá pelo Fausto na primeira cena dessa segunda parte. Só que é claro que o homúnculo conseguiu atingir essa totalidade, enquanto até agora o Fausto ficou meio que de escanteio. Agora eu estou olhando aqui as minhas anotações e eu acho que eu falei tudo aquilo que eu havia pensado para este vídeo aqui. Mas evidentemente que eu não falei de todas as referências, mesmo porque, na minha opinião, isso nem seria possível e talvez nem fosse o objetivo desse vídeo. Porque, por exemplo, por mais que nessas minhas edições aqui você tenha várias notas de rodapé, explicativas, etc., tem muita coisa que mesmo assim acaba se perdendo, que a gente olha e fala, tá, não entendi muito bem isso. Mas enfim, eu acho que isso tudo faz parte da leitura e talvez seja muito mais interessante, muito mais produtivo para a nossa discussão aqui, entender como se dá essa mudança entre um universo romântico e cristão da primeira parte para um universo ligado ao classicismo e ao paganismo nessa segunda parte, e como que isso acaba, de certo modo, demonstrando essa tensão entre essas duas temporalidades aqui presentes na época lá do Goethe, e como que isso, de certo modo, acaba ajudando a construir a complexidade desses personagens aqui, sobretudo quando nós pensamos, é claro, no Fausto e no Mefistófeles, que vai se tornando, Mefistófeles esse que vai se tornando cada vez mais humano conforme essa narrativa avança, porque por mais que seja uma peça, não deixa de ter um caráter narrativo nesse texto, não é? Enfim, falei demasiado, não é? Como só ia acontecer nos meus vídeos. É isso então, deixa lá embaixo nos comentários algumas outras coisas que porventura eu acabei não comentando, que você julga como sendo importantes para essa nossa discussão. Mês que vem, ou seja, daqui a poucos dias, nós já voltamos para falar da sequência aqui, né? Dessa segunda parte de Fausto. E essa sequência se estenderá, deixa eu ver aqui, será o terceiro ato, né? Então nós vamos ler o terceiro ato inteiro agora ao longo do mês de outubro. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Eu vou deixar lá embaixo também o link para onde você pode comprar aqui o Fausto. E daí comprando pelo link você me ajuda e aquela coisa toda. E é isso. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.